Hoje eu vou falar do resultado do PIB que teve ontem ou antes de ontem, do PIB de 2020, o resultado sobre o Brasil. E eu quero trazer uma informação mais revisada para vocês, porque muitos dos jornais que temos por aí, eles informam de forma a nos derrubar psicologicamente, a nos entristecer, para que a gente sirva aos propósitos deles, né? Que é enfraquecer a economia, para enfraquecer o governo, para derrubar o governo e tal. Mas como nós não podemos olhar com esses olhos porque nós somos uma nação, então vamos ver os resultados reais. Até comentando nesses jornais, só para vocês verem como eles são artistas em fazer notícias pessimistas. Ó, o G1 colocou PIB do Brasil despenca. E você fala só, nossa, despenca. O Estadão colocou PIB tem a terceira maior queda da história. O Folha colocou PIB do Brasil tem o maior recuo em 30 anos. Então, essas notícias dependem da forma que a gente vê. Só de ver você já fica triste, né? E se você fica triste, você já não quer mais investir, já não quer mais seguir com os seus sonhos, fica com medo de investir porque acha que a economia teve um mau desempenho que pode até não andar bem. Mas se a gente olhar os dados de forma mais detalhada, vocês vão perceber que isso não é bem assim que ocorreu. Em 2019, não foi noticiado por eles, porque eles não queriam noticiar. 2019 foi revisado o PIB para cima de 1,1, passou para 1,4. O consumo das famílias cresceu 2%. E o investimento das empresas, que são tudo que elas investem, em bens, serviços e tal, subiu mais de 3%. O emprego formal em 2019 pulou para 340 mil. E se for olhar, isso é registro do IBGE, que registrou a maior queda do desemprego pelo terceiro ano consecutivo. E a tendência foi recorde de carteiras assinadas. No primeiro bimestre deu mais de 340 mil. No acumulado de 14 meses foi um saldo mais de 1 milhão, fora os informais, tá? Então, ou seja, 2019 a economia andou muito bem. Daí veio a pandemia, com ela essas decisões dos governadores e prefeitos tal, que deu uma desacelerada aí no nosso mercado. E aí trouxe um cenário que já era previsto, né? Sobre os economistas, eles já tinham um cenário que eles já tinham uma tendência de queda. As pesquisas do IBGE falava que o nosso PIB ele ia ter uma queda maior de que 9%, e não foi isso que aconteceu. Nosso PIB caiu 4,1%. Então foi uma queda bem menor. Em 2020, só para vocês terem uma ideia, em 2020, como foi ao contrário do que eles falavam que ia acontecer e declaravam, tudo com a sua negatividade, com a sua tentando colocar desespero, em 2020, as carteiras assinadas cresceram, foram mais de 142 mil novas vagas de emprego criadas, mesmo com a paralisação, hein? E aquele PIB que eles falavam de 9%, correu longe da gente atingir os 9%. E aí, a economia, então em 2020, ela não foi o tombo que se esperava, né? E segundo, só para vocês verem uma comparação, a OCDE, o Banco Mundial, ele divulgou para a gente ter uma comparação para ver se nós fomos tão maus assim, né? Ela divulgou a respeito das outras economias mundiais. O Brasil foi menos 4,1, né? Que eu falei ali. Já a Rússia caiu menos 5%. O Japão caiu, que é a segunda maior economia do mundo, caiu menos 4,8, mais que o Brasil. E na Europa, isso foi na Ásia. Na Europa, a Alemanha caiu menos 5%. A França, menos 8,2%. O dobro do Brasil, a França caiu. O Reino Unido, que é lá a Inglaterra e os países lá junto, os países de Gales,
caiu 9,9%, mais do que o dobro do Brasil. A Espanha caiu 11%, quase o triplo do Brasil. E entre a América Latina, os países que são governados pela esquerda tiveram os piores resultados, tá, pessoal? E isso eu não estou falando criticando a esquerda, mas a matemática não mente, os piores resultados foram os países governados pela esquerda. Só para vocês terem uma ideia, o México caiu 8,5%, mais do que o dobro do Brasil. E a Argentina, que aqui é governada pela esquerda, pelos Kirchner lá, teve uma queda gigantesca de 12,3%, ou seja, 3 vezes o que o Brasil caiu. E a América do Norte, que é os Estados Unidos lá e o Canadá, só para vocês terem uma ideia, o Canadá caiu 5,4%, mais do que o Brasil. E os Estados Unidos, que é a maior potência mundial econômica, caiu 3,5%, ou seja, nós só caímos 0,6% a mais que eles. Então, isso demonstra que a nossa economia, ela não foi a pior cenário que nem eles falam. Claro, dificuldade a economia teve, mas não foi. Tinha gente comemorando o crescimento da China, só para vocês terem uma ideia, que cresceu 2%. Mas 2% é o menor resultado da China em 30 anos. Ou seja, a recessão foi mundial. A pandemia provocou uma recessão mundial e não foi só o Brasil que sofreu com esse problema. E foi 4 medidas que ajudaram o Brasil a não sofrer tanto. Uma delas foi o auxílio emergencial, que ajudou a distribuir muita renda por todos os estados. A flexibilização dos contratos de trabalho também ajudou. Ajudou a não ter a queda de empregos. As linhas especiais de crédito, que nunca foi soltado tanto crédito, que já está na casa dos 4 trilhões, também ajudou. E o socorro fiscal para os estados e municípios. Só que com toda essa compensação aí, o Brasil se endividou em 740 bilhões, que são quase 10% do PIB. Ou seja, nós precisamos reagir. Nós não podemos aceitar esses lockdowns dos governadores e dos prefeitos. A economia tem que andar, porque 740 bilhões e 10% do PIB é muito, mas para um país que enfrentou a crise lá de 2000, só para vocês terem uma comparação dos números, em 2015 e 2016, só para vocês, se vocês puderem marcar, só para vocês terem uma comparação, vocês vão entender o que eu estou falando. 2015 e 2016, que foi os últimos anos do governo de esquerda no Brasil, e eu nem estou falando do sistema industrializado de corrupção que eles criaram. Só vou falar também do resultado da administração esquerdista no governo federal. Em 2015 e 2016, marquem aí, os empregos em carteira assinada no governo esquerda foi 1,5 milhão extintos em 2015 e 1.300.000 extinto em 2016. A inflação em 2015 e 2016 era de 10% em 2015, 10,67% em 2015 e 6,41% em 2016. A taxa de juros Selic, que é o juro que é contemplado ainda pelos bancos, estava em 13,31% em 2015 e 14% em 2016. O PIB brasileiro, que era isso aí, já estava... Nós com a maior recessão da pandemia fechamos em 4,1%. Lá nem existia recessão e já estava em menos 3,5% em 2015 e menos 3,3% em 2016. Com o governo de esquerda não precisa nem de pandemia para estar em recessão, né? Então, só para vocês comparar agora, em 2020, que foi o pior ano que o Brasil enfrentou aí essa pandemia. Carteira assinada, em 2015 e 2016, era 1,5 milhão extintos. Em 2020, que foi o pior ano, foi 140 mil, fechou com saldo positivo de 142 mil empregos gerados. Em 2020 fechou com 4,5, a inflação na casa dos 4,5.
Em 2015 e 2016, que não tinha pandemia, estava em 10,67. A taxa Selic de juros em 2015 e 2016 estava em 13,3 a 14. Hoje a nossa taxa Selic está em 2%. É a mínima histórica que teve até hoje. Nunca teve 2%. Lá nem tinha pandemia e já estava a 14% em 2015 e 2016 com o governo de esquerda. E o PIB agora em 2020 fechou em menos 4,1. Como eu falei ali atrás, lá nem tinha pandemia e já estava menos 3,5 em 2015 e 2016 com o governo de esquerda, né? E também, não estou puxando a sardinha para o governo Bolsonaro, mas sim para o nosso Brasil, que reagiu muito bem nessa crise da pandemia. E vamos continuar reagindo. E por unanimidade dos economistas geral, para 2021 se espera um crescimento de 3,3. Nós fechamos com menos 4,1, mas comparado ao resto do mundo a gente foi muito bem. E agora a nossa tendência para 2021 é 3,3, mas pode passar se a gente não deixar esse pessimismo cair sobre nós e reagirmos. Se você tem projetos, sonhos para 2021, não engavete ele não. Põe para rodar, põe para girar, sonhe mesmo, reaja. Também manifeste a sua indignação contra esses governadores e prefeitos que têm fechado os municípios, porque assim, eles têm que chamar a responsabilidade, criar hospital de campanha. Os profissionais de saúde estão cansados. Sim, estão cansados, mas pagam uma gratificação, paga resultado, aumenta o pagamento dos caras nesses dias, alguma coisa que o financeiro compense essa canseira que eles estão, que eu tenho certeza que se aumentar o dinheiro, a pessoa trabalha mesmo cansada com muita alegria se o recurso entrar. Então, manifeste nas redes sociais o seu não contra esse lockdown e vamos para cima, porque aí matéria agora é só fazer a vacinação em massa. O Brasil ele está como referência na vacinação, nós estamos o 6º país que mais vacina. O acordo que foi fechado com as fábricas de vacina exige para o Brasil transferência de tecnologia, então todas as vacinas nós vamos poder produzir no Instituto Butantan e no outro, que esqueci o nome agora, mas em pouco tempo já vamos estar com a massa e a economia vai poder girar. Então fica aqui o meu comentário para que essa economia ande, desengavete os seus sonhos. Se você tem projetos, vai para cima, porque eu tenho certeza que 2021 ainda será um ótimo ano para todos nós. Forte abraço e deixe seu comentário.